Vamos lá. Então, hoje eu quis trazer para vocês a Cris para falar um pouquinho sobre as terapias integrativas. Eu conheci a Cris ano passado, na Bahia, numa visita a uma fazenda de cacau. E de cara, assim, eu falei, nossa, a gente, né, começou a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela falou que ela trabalhava com terapias, com mesa radiônica, e eu sempre tive um pouco de curiosidade sobre isso. E aí eu falei que eu fazia yoga, eu faço yoga também, aí começou aquela coisa. E eu comecei a fazer com ela em outubro, faz que outubro, né, Cris? A mesa radiônica de Saint-Germain. Acho que foi mais ou menos por aí. E eu digo pra vocês, pra algumas pessoas eu já falei sobre ela, acho que pra quase todas aqui eu já falei, pra Mona eu sei que eu já falei, pra Agatha, pra Lívia, pra Lu, eu não sei se eu falei, mas a Lu também é reikiana, é toda bruxona, que só tem bruxona. E é, depois que eu fiz, comecei a fazer a mesa radiônica, tudo aconteceu. E eu acho que eu só engravidei mesmo nesse momento, graças a toda a revolução que a mesa radiônica, através da guiança da Cris, trouxe na minha vida, assim. Então é muito especial. Eu falei, Cris, fala um pouquinho para as meninas, para elas conhecerem um pouco do seu trabalho e das terapias integrativas. Então, sou muito grata à Cris, obrigada por estar aqui com a gente. E pode agora você se apresentar, né? Que você tem propriedade para falar mais sobre você. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, agradecer o espaço, né? Dizer que a Bárbara é uma linda, assim, foi um encontro realmente, né? Lá longe, né? Eu nunca tinha ido para a Bahia, nem, aliás, tinha pretensão de ir para a Bahia, porque para mim calor, não, eu gosto do frio, mas assim, a gente acabou indo para a Bahia e tive a grata surpresa de conhecer a Bárbara, né, numa experiência maravilhosa que foi aquela experiência do cacau, e aí a gente começou a conversar e, né, chegamos até aqui, para resumir de uma forma, porque eu falo muito, gente, se deixar eu vou. É, e já viram que eu sou bem italiana, né? Então eu falo com as mãos. Mas, assim, eu fico muito feliz com o seu depoimento, viu? Assim, saber que, é, assim, que você, vamos dizer assim, coloca, né, uma importância tão positiva e fundamental, um marco, pelo que eu entendi, né, de todo esse trabalho também. Eu acho que é um processo, né? Assim, já falando um pouquinho sobre terapias holísticas, mas não entrando ainda na questão, eu acho que é todo um processo que a gente se permite realizar quando a gente trabalha e quando a gente vivencia, quando a gente se coloca na experiência de estar aberto a realizar todas as questões que são propostas numa mesa radiônica, né? Ou em qualquer outro trabalho de terapias integrativas. Bom, então, como a Bárbara falou, né? Meu nome é Cristiane Sampaio, mas né, geralmente o pessoal me chama de Cris, né? E aí ficou essa marca Cris Sampaio para as questões de terapias e tarô. É, eu comecei na dentro das terapias, na verdade, com o tarô. Eu não comecei com terapias holísticas nem integrativas. Desde novinha, eu sempre tive assim uma curiosidade muito grande e sempre me perguntava, né, da onde, aquela clássica pergunta, né, da onde viemos e para onde vamos? Desde assim que eu lembro desde os 10 anos. Mas aí a vida vai atropelando a gente. Eu deixei todos esses sonhos e perguntas guardadinhos numa caixinha e segui a minha vida. Fui criar filho, fui trabalhar, porque eu sou professora de formação, eu trabalho com um curso de formação de professores, ainda leciono, e com isso eu fui deixando, né, todas essas questões e desejos de lado. Só que chega uma hora que
as coisas acabam, ou acontece ou acontece na vida da gente, né? Não tem jeito. Então, quando eu fiz 50 anos, foi muito engraçado, porque quando eu fiz 50 anos, eu falei, caramba, meu prazo de validade está vencendo. Foi essa a sensação que eu tive, gente. E aí eu falei assim, o que que eu vou fazer da minha vida a partir de agora, com qualidade de vida, né? Sabe aquela coisa do propósito? Eu conto essa história porque ela teve um peso muito grande, um diferencial muito grande na minha trajetória, porque essa sensação, embora sendo professora, trabalhando, criando filho, me deu uma sensação assim de vazio, sabe, de propósito de vida, de não era só isso que eu tinha que fazer na vida. E aí com isso, eu falo que mesmo assim, para saber que às vezes não é tão simples o caminho, né? Que a gente fala, quem tem essa visão mais holística já nasceu com uma performance para isso. Não. Mesmo assim, com todo esse desejo, eu continuei deixando esse desejo de lado e fui vivendo minha vida, até que um dia eu acho que meu mentor falou: não, não é possível. Ela recebeu todos os sinais e ainda não entendeu a ficha, não caiu. Aí eu fui almoçar com meu filho e a gente acabou numa casa de reiki. Começamos a fazer um tratamento de reiki e a professora dirigente da casa botou numa plaquinha que ia dar curso de tarô. Aí eu falei assim, eu não entendia nada de tarô, só sabia que eram cartas. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer esse curso. Não sei de onde que veio aquilo. E a partir dali foi, né? Aí eu fiz esse curso assim, que foi um curso bem básico e foi um curso de tarô egípcio, que é muito difícil de jogar e é bem diferente, mas de lá para cá eu comecei no tarô. E aí eu trouxe para mostrar para vocês o meu tarô, que foi da onde, na verdade, tudo começou, né? Por quê? Porque a minha professora mesmo, que me deu assim uma aula mais profunda sobre tarô, né? Eu trabalho com este tarô aqui, que eu sou meio apegada, então esse aqui foi o primeiro tarô que eu comecei a jogar, né? Ele é baratinho, ele nem é dos tarôs mais caros. Só que como ele é pequenininho, ele cabe na minha mão, eu acho fácil de jogar. Essa aqui é a capa principal dele, né? O verso. E aí, em cima dele, eu comecei a minha trajetória, porque a minha professora de tarô, ela era bruxona, então ela ensinava sobre cristais, sobre ervas, e ela fazia uma associação com as cartas, né? E aí, com isso, eu comecei a jogar tarô, primeiro timidamente, depois profissionalmente, e a partir do tarô me apaixonei pelos cristais. E dos cristais eu cheguei à terapia integrativa, né? Exatamente nesta ordem. É, aí eu falei, não, agora não tem jeito, né? Aí agora eu comecei realmente comecei a fazer uma série de cursos, e aí foi muito importante, por eu ser professora, essa noção pedagógica e didática, e aí com isso eu consegui é, analisar aonde eu queria chegar, né? Diversifiquei muito a minha área, porque é importante a gente entender que terapias integrativas é uma área muito vasta. Então, vamos tentar entender o que são terapias integrativas. As terapias integrativas, elas são, vamos dizer assim, um leque variado de várias abordagens, né, que tem a visão de que o ser humano, ele, embora seja único, ele também é diverso. Ou seja, nós não somos só esse corpo físico, nós somos integrais, né? A terapia holística e integrativa, né? Ela dá uma visão geral, completa do ser humano.
a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual ou energética, né? Depende da área, do campo de atuação da pessoa. E com isso, a gente tem uma visão integrativa, ou seja, completa, geral do ser humano. Agora, existem várias terapias integrativas, né? A yoga é uma delas, né? O reiki também é maravilhoso. E existem outras. E aí, com isso, o que que a gente faz? A gente faz aquela brincadeira que a gente brincava antigamente, da famosa salada mista, né? A gente pode pegar, né, algumas delas e trabalhar em conjunto, porque eu acho que essa é a coisa bacana da terapia integrativa. Uma não exclui a outra, elas podem ser integradas num único caminho, né? Mas para isso, o que que a gente precisa? A gente precisa ter conhecimento sobre aquela terapia que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, Bárbara trabalha com yoga, mas eu tenho certeza que ela usa na abordagem dela, né, outras situações que fazem parte das terapias integrativas. E, consequentemente, aí a gente consegue ter um olhar amplo e, ao mesmo tempo, específico sobre o ser humano, porque dentro, né, daquela visão cartesiana, né, o ser humano era guardado em gavetinhas, né? Então, tanto que hoje em dia a gente tem na medicina as especializações. Não tenho nada contra as especializações, são importantes para a gente também esmiuçar. Só que a gente, nessa ideia, né, cartesiana, a gente perdeu o todo. E eu acho que agora, com essa nova vertente, né, eu chamo quase que uma revolução, né, as pessoas estão começando a perceber o quanto é importante essa visão global, integrada do ser humano. Não tem como a gente olhar apenas um aspecto, porque, por exemplo, eu tenho um problema físico que reverbera no meu físico, mas muito provavelmente essa deficiência que chegou até o físico pode ter sido gerada, por exemplo, por uma questão emocional. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, por exemplo, então provavelmente isso vai reverberar no meu chakra básico, né? Eu trouxe até aqui. O, Esse aqui é um biômetro, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o meu chakra básico, que trabalha com o medo, né? Que tem essa necessidade de segurança, essa necessidade de estar, porque o chakra básico trabalha com a sobrevivência, né? Então, ele precisa estar seguro, estar estável, né? Ter comida, saber que ele tem abrigo. Então, se alguma questão foge, quebra, né? E acontece esse desequilíbrio, eu posso gerar um medo que aí vai reverberar, por exemplo, numa dor lombar, ou numa dor no meu pé, por exemplo, ou numa questão mais ligada, por exemplo, aos meus rins, né? Então, o ser humano ele é integral, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Na minha experiência, eu foquei em duas coisas, além do tarô, duas coisas principais, né? A radiestesia e a biorressonância. E aí a radiestesia, ela engloba uma série de questões. Então,
o meu foco, além do tarô, que eu sou taróloga, né? E aí foge um pouquinho, porque são questões mais específicas quando alguém me pede uma leitura de tarô. É, para as terapias integrativas, eu trabalho numa abordagem de radiestesia e biorressonância, que ela é semelhante, mas tem um diferencial. E aí, na radiestesia também acontece essa divisão, né? Essa multi, essa visão multifacetada das questões. Por quê? Primeiro, vamos entender o que é a radiestesia, né? A radiestesia, na verdade, ela nenhuma dessas, vamos dizer assim, terapias que eu trabalho são cientificamente comprovadas, né? A radiestesia, ela mede a partir daqui, eu estou segurando o pêndulo, tá? Ela mede a partir de instrumentos a energia de um local. Então, por exemplo, a mesa radiônica que a Bárbara começou falando no início, né, e que trouxe assim, vamos dizer assim, que fez com que a gente se aproximasse, ela é um instrumento da radiestesia. Eu trouxe aqui, eu não peguei a que você faz, porque ela é muito grande. Eu peguei uma que eu tenho que é menorzinha, que é essa daqui, que é a mesa radiônica cristal azul, que trabalha na egrégora de São Miguel Arcanjo, por isso que ela é azul, né? E aí, toda a mesa radiônica, ela é baseada nos princípios da radiestesia, né? Então, a gente mede a energia das pessoas, de objetos, a partir do meu pêndulo. Então, eu pego o meu pêndulo, eu coloco aqui algo que algo que represente a pessoa, a gente chama em radiestesia de testemunho, e aí eu consigo medir, por exemplo, os chakras dela e trabalhar o quê? Aqui são ferramentas. Então, inclusive, tem quem que é reikiana aí, que você falou? É a A Lu. Lu. Então, Lu, aqui, deixa eu pegar aqui onde é que ele está. Aqui, ó, as mãozinhas, ó. Aqui tem a ferramenta do reiki. Então, um dos instrumentos da mesa radiônica é o reiki. Claro que não o reiki aplicado como a Lu aplica. Eu estou enviando a energia do reiki, porque eu não sou reikiana, mas através desse símbolo, né, a mesa que é ancorada na egrégora de São Miguel Arcanjo, a gente consegue enviar a energia. E aí também eu recomendo, quando sai essa ferramenta, que a pessoa vá tomar o reiki com, né, uma pessoa que aplique. Da mesma forma, por exemplo, quando sai um floral, né? Essa mesa trabalha com floral de bar, a gente também recomenda que a pessoa tome o floral por fora, por exemplo. Então, assim, a radiestesia, tem amplos aspectos. Tá? Com ela, eu consigo medir uma série de energias e aí identificar o que a pessoa precisa, se ela precisa, em que tipo de ferramentas ela precisa. Então, basicamente, para um radiestesista hoje em dia, ele precisa de um pêndulo, né? Um pêndulo, e uma coisa que a gente chama de biômetros, que são essas, eu falo que são essas pizzazinhas aqui, ó, que a gente mede com o pêndulo o que a pessoa precisa. Então, eu tenho o hábito de pedir para as pessoas, né, o testemunho delas, ou seja, essa coisa que representa ela aqui, que pode ser um fio de cabelo,
pode ser o nome completo dela, né? Por exemplo, a Bárbara, o que representa ela aqui na minha mesa é o nome completo e a data de nascimento dela. Mas pessoas próximas a mim, ou eu mesma, quando eu me trato, eu uso uma pontinha do meu cabelo, porque representa, e que são testemunhos melhores, que me dão, inclusive, menos trabalho, porque não basta só você escrever o nome no papel. Tem muito radiestesista que ensina a trabalhar com gráficos, esses que querem vender na internet, que eles ensinam as pessoas rapidamente a colocar um nome no papel. Não é assim que funciona. O radiestesista, ele tem que passar o testemunho em gráficos, que são esses aqui. Ó. A gente trabalha com gráficos. Por exemplo, esse aqui é o gráfico desimpregnador. É um dos gráficos que eu uso toda vez que eu faço a mesa radiônica com a Bárbara, por exemplo. Eu pego o testemunho dela, eu passo nesse gráfico aqui, que é o decágono, 15 minutinhos, depois eu venho para cá. Esse daqui potencializa a energia, esse daqui limpa a energia. Estão vendo? Dá para ver as setinhas para fora? Então, mas Cris, como que você consegue medir tudo isso? Como que você sabe disso tudo que funciona? Pelo princípio da frequência da energia, né? Porque a gente sabe que isso aqui é carne, mas eu consigo medir tudo porque tudo, na verdade, é frequência. Ó, se eu fizer assim, ó, por exemplo, ó, meu pêndulo está girando, está reconhecendo a minha mão. Aqui ele está captando o meu campo eletromagnético. Ó. Se eu virar assim, ele vai virar ao contrário. Por quê? Porque a gente emite o positivo, né? Não é bom ou ruim, é frequência. Né? Aqui nós temos chakras, então é o positivo. Aqui, ao inverso, é o negativo. Então, tudo é medido na radiestesia, todas as frequências. E aí, com isso, a gente vai medindo, né? E tem outros gráficos, por exemplo, quem lida muito com computador, recomendo esse aqui, que é o escape. Né? Ele é um equilibrador de frequências. Né? O meu, eu tenho, embaixo do meu computador, eu tenho um que eu plastifiquei e ele lembra que eu falei tudo é frequência, tudo pode ser medido? Ele tem um desenho, então quando a gente emite, faz esse desenho aqui, esse desenho está emitindo uma onda de forma, uma frequência, né? Uma resposta para o ambiente. Ah, mas como que esse desenho foi capaz de gerar esse bem, nessa beneficiar as pessoas desse jeito? Estudo. Isso aqui foram vários radiestesistas. A radiestesia ela existe há centenas de anos, e principalmente no século XVIII, XIX, início do XX, ela foi muito estudada. Então, a gente tinha muitos radiestesistas que estudavam essas ondas de forma, esses desenhos, e aí eles chegaram a essas conclusões. Né? Eu separei alguns aqui para vocês. Esse gráfico aqui é um desembaraçador material, tá? Ele é muito bom para trabalhar com a questão de prosperidade. Se você tem um aluguel, um imóvel que você precisa vender, você pode trabalhar para acelerar processos, né? Existe a radiestesia cabalística que trabalha com os símbolos da cabala. Então, aqui é um pantáculo do arcanjo Rafael, que trabalha a questão da cura. Então, esses símbolos são letras hebraicas, né? Então, assim, a radiestesia, ela é um campo vastíssimo. Na prática, eu uso como? O cliente chega a mim com algum problema,
às vezes ele nem sabe o que, e aí eu vou identificar o problema. Então, porque na radiestesia, como eu falei, tudo é medido. E aí eu vou identificar qual é o problema, se é físico, se é psicoemocional, se é mental, se é espiritual. Tem muitas pessoas que chegam sofrendo ataques espirituais, não é então, infelizmente, não é raro isso acontecer. Geralmente eu atendo problemas psicoemocionais e espirituais. E aí, em cima do problema, a gente vai identificar o melhor tratamento. Né? Esse meu biômetro aqui são todas as terapias que eu faço, dentre as que eu faço, as mais adequadas para ele. Então, podem ser terapias mais elaboradas ou mais simples, mas é o que é necessário para ele naquele momento. Então, vou ler só algumas para vocês terem uma noção. Por exemplo, eu atuo desde aromaterapia, fazendo cheirinhos, né, de aromaterapia. Esse aqui é o meu, ó. Peraí. Esse aqui é um roll-on que eu faço. Vocês verem como é que a terapia integrativa ela é muito genérica, né? Você pode atuar em várias áreas. Esse aqui é um aroma que eu utilizo, tá? Ele é com um roll-on, maravilhoso o cheirinho. E aí qual o aroma que você vai fazer para mim, Cris? A gente vai pegar o pêndulo, vai medir qual o aroma que é adequado para o seu campo, para a sua frequência. E aí a gente vai fazer o rolonzinho. A mesma coisa, por exemplo, floral, né? A Bárbara já tomou um floral, né, Bárbara? Aqui é a sinergia do floral. Esse aqui tá fresquinho, eu fiz para uma cliente hoje, né? Aí os meus eu boto nesse saquinho. Ó, aqui tem um floral. Quem que identificou? A radiestesia através do pêndulo, a análise frequencial dela, e aí eu fiz especificamente para ela. Esse daqui é o chapéu de sol. Lembra que eu falei sobre ataques energéticos, espirituais? Então, saiu que essa moça está com ataques de inveja. Então, esse floral é um floral de Saint-Germain, ele tem essa propriedade de proteger o campo eletromagnético de ondas emitidas intencionalmente de inveja. E aí a pessoa vai tomar esse floral e vai se beneficiar, se equilibrar, né? Também faço borrifadores, né? Para a gente borrifar. Esse aqui é de sândalo amíris. Esse aqui eu também fiz para mim, que foi pedido o sândalo para dar uma equilibrada aqui no ambiente, né? Que o sândalo ele trabalha, inclusive, fazendo essa conexão entre o espiritual e o nosso interior, dando assim uma centrada. Porque o sândalo, esse sândalo não é o sândalo verdadeiro, é o sândalo amíris. O sândalo verdadeiro é caríssimo, né? Mas também é um sândalo e eles têm essa propriedade de trazer esse centramento, essa interiorização para a gente, né? Então, como eu trabalho muito assim com o outro, eu acredito que tenha sido exatamente para dar essa centrada, essa acalmada, né? E realmente me faz muito bem quando eu aspiro e fica assim um cheiro maravilhoso. Pena que a internet ainda não, né, não possibilita. Quem sabe daqui a alguns anos está tudo evoluindo, né? Eu espirro aqui, vocês sentem aí. Já pensou? Que delícia, né? E assim, a radiestesia, ela tem como vocês podem ver, uma
amplitude vastíssima, né? E como eu falei, tudo é medido. Ó. Isso aqui é um biômetro de medição. Então, por exemplo, quantas gotinhas a minha cliente vai tomar de floral? Eu pego o testemunho dela, coloco aqui, aí a gente mede aqui quantas gotas, quantas vezes por dia. Aqui dá para ver porcentagem, dá para ver horas, né? É um relógio, a gente chama de relógio radiestésico, né? É, lembra que eu falei da biorressonância? Já pulou aqui. A biorressonância é um aspecto da radiestesia que trata as questões principalmente físicas, orgânicas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o aurímetro, tá? Não sei se vai dar para vocês verem bem, tá? O aurímetro, ele tem essa pontinha de cobre, essa molinha, eu seguro aqui, eu estou mexendo, tá, gente? Não é um movimento involuntário dele, mas quando eu faço o diagnóstico, ele mexe sozinho. Eu estou mexendo aqui só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, ele pode girar assim, como um pêndulo, ou ele pode girar. Agora aqui não vai funcionar porque tem muita interferência eletrônica, mas, por exemplo, se eu pergunto, né, se, por exemplo, fulano tem um parasita, né, um verme, que é muito comum. Se eu falar o nome do verme, né, por exemplo, facíola hepática, que é um verme que ataca o fígado. Se a pessoa tiver, ele vem para mim. Ele vai vir para mim se eu tiver esse verme. Se a pessoa não tiver, ele vai para fora, tá? Então eu passo ele aqui na região do baixo ventre, é uma técnica específica, não é tão simples assim. Você tem que saber usar o aurímetro. E aí, mas o que que ele mede? Ele mede a nossa frequência energética e como as células do nosso corpo estão. Quando a gente está doente, existe uma inversão de polaridade nas células. E aí, com isso, ele consegue captar. Eu consigo identificar vermes, eu consigo identificar metais pesados, que tanto, às vezes, a pessoa tem vários problemas de saúde e não sabe que é porque usa o desodorante, aquele cheirosinho, entendeu? Que está cheio de alumínio, por exemplo. E hoje em dia a gente tem assim uma quantidade enorme de metais pesados, às vezes, no corpo, mas é em função de toda essa poluição, né? Por exemplo, arroz. Eu adoro arroz. Fiquei triste quando descobri que muitos tipos de arroz são contaminados com arsênico, por exemplo, né? Infelizmente. Né? Chumbo, a gente pinta o cabelo, estou até precisando. Tem chumbo nas tintas. Então, assim, não tem jeito. Tudo. E aí, com o Cris, desculpa aurímetro, te interromper, mas é porque a gente, no ano passado, ou início desse ano, não lembro, eu chamei a minha cunhada, que ela é naturopata, e ela trabalha com essas coisas e tal. E aí ela deu uma aula sobre metais pesados, metais tóxicos. A Lívia eu sei que estava aqui, a Lu não estava, e a Agatha acho que também não estava. E assim, a gente ficou impressionado com a quantidade de coisas. Falando, a gente, não pode usar nada. Tudo deixa metal pesado dentro da gente. Maquiagem, batom, hidratante labial. Eu falei, meu, protetor solar. Eu falei, gente, acabou. Não dá mais pra usar nada, né? Porque tudo tem metal tóxico. E aí tem deixando aqui deixando pra vocês, fazendo esse link, tem a aula gravada com ela. Tá maravilhosa, porque ela dá dicas também de como limpar. Então, olha depois que eu vou mandar o legal. link lá no grupo de novo para vocês. Até te mando, Cris, se você Ah, quiser eu quero, com assistir. Ela é certeza. maravilhosa, assim, ela sabe muito também. E ela falou bem sobre isso que você está falando, sobre os metais tóxicos. Então, e aí o aurímetro ele consegue identificar, né? Então a gente trabalha em biorressonância com parasitas, metais pesados e com alimentação. Então, por exemplo, existem alimentos que são bons, a gente chama de ressonantes, combinam com você,
falando num português mais fácil de entender, e tem alimentos que são dissonantes, ou seja, que não combinam, embora às vezes seja nutritivo. Por exemplo, e às vezes é a quantidade do alimento. Ah, tá, eu posso comer ovo? Posso, mas qual é a quantidade? Né? E aí a gente faz essa listagem de que alimentos são bons ou ruins, lembrando que isso é por período. Então, às vezes, num período pode ser ruim e no outro pode ser bom. Aí a gente faz esse trabalho e aí sim a gente entra com os fitoterápicos para retirar metal pesado, retirar parasita, para equilibrar o organismo, por exemplo, se você está com o fígado ruim, então vamos entrar com uma determinado, por exemplo, dente de leão. Eu tenho um exemplo aqui em casa, meu filho, né, irmãos, os dois estavam com problema no fígado. O meu filho combina, né, ressonante para dente de leão, e já a minha filha não é. Aí a gente teve que entrar com outro fitoterápico para estar limpando o fígado, mas que seja ressonante para ela. E isso também é radiestesia, mas de uma forma mais específica, né? E por último, não menos importante, o material da radiestesia, né, que eu trabalho, mas esse aqui eu uso menos. Ele é mais para trabalhar em ambiente, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o Dual Hold. O Dual Hold, ele é esse aparelhinho aqui, que ele também mede a frequência e a energia dos locais. Eu vou manipular ele, tá? Só para vocês terem uma ideia. O dual hold é essa varinha aqui, ó, que eu estou segurando como se fosse um Lzinho. Então, são duas. Então, quando ela cruza assim, ó, quando ela cruza assim, faz um X, você está andando com ela retinha. Eu estou cruzando aqui, tá? Só estou demonstrando. Quando ela cruza é porque tem alguma interferência eletrônica, algum campo magnético, que pode ser nocivo ou não ao organismo. Depende da pessoa, né? Depende da quantidade de energia eletromagnética que o indivíduo aguenta. Tem pessoas que são mais sensíveis, tá? E tem outras que é igual bebida, né? Tem pessoas que podem beber, sei lá, um tonel de vinho que não vai ficar bêbado, tem outras que tomam uma tacinha. A frequência eletromagnética é assim. E hoje em dia muita gente sofre interferências eletromagnéticas e contaminação eletromagnéticas. Né? Então, eu trabalho com a biorressonância nesse sentido, e aí a gente é, faz a vistoria do local, a gente chama isso de geobiologia. Então, eu vou a determinados locais para verificar se existe alguma interferência geopática que pode ser natural, né, do ambiente onde a pessoa mora. Né? Pode ser, por exemplo, se a sua casa foi construída embaixo de um veio d'água, é prejudicial à saúde. Ou se tem muita contaminação elétrica. O que a gente pode usar? Aí a gente indica gráficos, pode indicar cristais também. A turmalina negra, ela é ótima para a gente ter na mesa quando a gente trabalha com eletrônicos, porque ela tem uma capacidade chamada pisoelétrica, ela retém esses íons que prejudicam a gente. Ela é como se ela fosse aquele bonequinho do come-come, que ela retém, ela absorve, né, pela capacidade dela. Então, a gente vai fazendo essas análises. Como que a gente chega a essa conclusão? Depende do diagnóstico. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que está com um problema ambiental. 40% do problema dela é psicoemocional,
e aí ela vai fazer uma mesa radiônica. Saiu para ela a mesa radiônica, a mesma que a Bárbara faz, que é a de Saint-Germain, e 60% é ambiental. E aí a gente começou a tratar o apartamento dela, né? E a questão ambiental foi muito interessante, porque foi um ataque espiritual sofrido pelo vizinho de baixo. O vizinho de baixo está recebendo um ataque espiritual, que a gente já descobriu o porquê, mas aí é problema do vizinho, não tem nada a ver com ela, não é endereçado a ela. Olha que, como as coisas são muito fluidas nesse universo. Né? Eu fiz questão de verificar se era alguma coisa para ela, não é, mas como o apartamento dela fica embaixo e a energia sobe, tanto a telúrica que vem da Terra quanto qualquer outra, e aí sobe e passa por ela. Então a gente começou a bloquear com gráficos essa energia. Começamos no mês passado, eu medi, deu 70%, então a gente vai refazer todo o processo e vamos fazer outras terapias, como ela vai usar a frequência de cobre, que é muito boa. Quem gosta de brechó pode usar, passar a roupinha na frequência de cobre, tem na internet. E aí ela vai fazer uma limpeza no apartamento também, com um spray aromático para retirada de energias negativas, que é muito simples de usar. Vou dar uma dica para vocês: álcool, amônia e anil, a pedrinha de anil, tá? E aí você mistura tudo, bota um pouquinho de água e joga o spray na parede, no chão, assim, como esse borrifador aqui. Cadê meu borrifador? Né? Só que aí a gente tem que jogar e sair com máscara, porque tem amônia, é perigoso, né? E por último, que eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês, esse foi um trabalho que eu fiz hoje. É um trabalho bem específico, então aí é como a gente amplia os campos, né? Essa aqui é uma vela cabalística, tá? Uma vela pergaminho cabalística, né? Essa terapia saiu para uma cliente, então eu só faço o que sai. Pode ser barato, pode ser caro. O terapeuta, eu aprendi isso com a minha professora de biorressonância. Ele tem que ter no mínimo 200 Hz. Se ele tiver com a frequência abaixo de 200 Hz, ele não pode nem dar consulta, tá? Porque o ego dele interfere em todo o processo. Então a gente tem que estar sempre medindo a nossa frequência, né? E assim, mais do que medir, sentir no nosso coração. O dia que a gente não estiver bem, eu tenho uma agenda lotada hoje, não, entendeu? Mas eu não estou conseguindo atender, então a gente tem que se reservar o direito, se permitir interiorizar, até para resguardar o direito, né, do nosso cliente, do nosso assistido. E aí, essa aqui é uma vela pergaminho, ela é feita em cera de abelha, ela é magística, né, um processo mágico, né, que eu trabalho com magia também. Então, ela vamos dizer assim, um procedimento magístico. Quando eu comecei, eu medi, ela estava com 11.000 angstroms. Angstroms é a medida do comprimento de onda. Igual tem metro, centímetro, quilômetros, para onda a gente mede com angstroms. Então, essa vela aqui, ela começou com 11.000 angstroms. Ela atingiu, depois de todos os procedimentos, 23.000 bovis. Então, ou angstroms, é a mesma coisa. A pessoa que for receber ela, né, a minha cliente, ela vai receber uma oração e ela vai, durante 7 dias, acender a velhinha, vai fazer essa oração, é uma oração específica,
de proteção energética, e ao final dos 7 dias ela vai deixar essa vela queimar toda. Aqui está escrito em hebraico: haja luz. Dentro dela tem o nome dela, o nome de todo mundo que mora com ela, até os pets dela estão aqui, e tem 7 decretos de proteção aqui. Então, ela foi. Eu demorei mais de 3 horas para produzir essa vela, né? Então, assim, é um trabalho bem profundo, é magístico mesmo, você se entrega ali. Então, assim, ser terapeuta holístico ou integrativo, né? O integrativo hoje em dia está mais na moda. Antigamente era holístico. Não sei por que caiu esse termo em desuso. Eu gosto também do holístico. É uma coisa, assim, é uma atitude, eu acho que é um caminho de vida, né? Porque, na verdade, você tem que olhar o outro, né? Como se você olhasse para você mesmo, né? Aquela famosa frase: o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E o que eu quero para mim, eu quero para o outro. É, essa amorosidade, essa doação no sentido da troca da energia, de entender que você e o outro são um só, é o que faz com que o terapeuta ele consiga chegar ao seu cliente. Agora, o mais importante de tudo, aí eu vou resgatar aquela fala da Bárbara lá do início. Eu costumo brincar com os meus clientes, né? E dizer o seguinte: eu só vou até a página 2, porque se você tem, né, um assistido que não se ajuda, não adianta. Não adianta, essa vela poderia ter, sei lá, 30.000 angstroms. Chegasse na casa da menina que vai fazer a oração, ela simplesmente decodificar um texto sem colocar ali a sua intenção de fato, não adianta. Então, o processo do terapeuta holístico é fazer também com que, né, o seu cliente ele consiga entender que ele faz parte desse processo de construção, né, de uma nova vida, de um novo propósito, né? Se ele veio até você querendo resolver um problema, percebendo que ele não estava, né, do jeito que ele gostaria de estar, não adianta ele pagar para o outro malhar por ele. Ele tem que realmente, né, arregaçar as mangas e fazer o seu papel. Mas também, para finalizar, saber que é um dia de cada vez. E se não conseguir dessa vez, ou se no processo ele falhar em algumas questões, tá tudo bem também. Obrigada, Cris. Nossa, ó, a Lívia tem uma pergunta sobre a mesa. Ela pode falar agora? Claro, perfeitamente. Lívia, diga. Quer escrever ou falar? Ela disse que você já respondeu, mas que ela vai escrever aqui mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta para a Cris? Podem ficar à vontade. Enquanto a Lívia escreve, só para falar que eu sou suspeita para falar que eu já comecei falando que eu adoro a Cris, adoro o atendimento dela, adoro tudo. Eu sou meio chata assim com pessoas para mexer com a minha energia, né? Eu acho que a gente deve ser assim, chatas e seletivas, porque como ela mesmo falou, a energia é coisa que não se brinca, tem responsabilidade ali.
E a Cris é uma pessoa que me passa muito isso, sabe? Responsabilidade no que faz. É óbvio que dinheiro é muito bom, todo mundo quer dinheiro, mas eu percebo que ela tem muita responsabilidade. Não é só pelo dinheiro, o dinheiro é ótimo, mas é também porque ela, como ela bem falou ali, não é da boca para fora, porque eu falei, eu penso ela já desde o ano passado e venho percebendo isso, experienciando que realmente ela tem essa vontade de ajudar, ela trata isso como uma missão mesmo da vida dela. Então eu rasgo sardinha mesmo, porque, olha, hoje em dia tem tanta gente fazendo de tudo, né? E encontrar pessoas assim com verdade, com essência, né? É muito lindo, eu adoro. Por isso que eu Nossa, trago as pessoas para falar, as obrigada. pessoas que eu confio. A Agatha já veio, a Mona já deu aula aqui, a Cris agora falando. Então, quem eu gosto, eu faço questão de chamar. A Lívia Ah, falou, eu tenho. Tá, Fala, pode pode falar. falar. Não, é só porque foi muito engraçado que a hora que eu fui tentar falar, eu tentava abrir o microfone e não conseguia. O campo estava tenso aqui, eu não conseguia abrir o microfone. Você tem alguma pergunta? Eu tenho. E Não não tava abri o ali microfone. abrindo. Ai, primeiro eu queria agradecer, porque nada é por acaso, né? Eu precisava muito escutar hoje o que a Cris tinha a dizer. Eu já tinha até pedido o contato da Cris para a Babi há um tempo atrás, e aí eu hesitei, não mandei mensagem. É, Me identifico muito com a tua história, Cris. Muito obrigada por trazer. Foi um bálsamo te escutar. Eu, eu comecei nesse caminho de terapias holísticas e integrativas através de um ciclo de mulheres, e através do ciclo de mulheres veio a astrologia, e daí veio o tarô, e vem e vai vindo, e vem um monte de coisa. Uma das coisas que chegou para mim também recentemente foi a radiestesia, e foi totalmente intuitivo. Uma amiga me deu um pêndulo, eu comecei a usar aquele pêndulo no tarô mesmo, sabe? Para tirar carta, para fazer pergunta. E aí fui estudar um pouquinho mais e falei, nossa, é muito mais complexo do que eu imaginava, né? Até vinha por intuição para falar para cliente de óleo, de aromas e tudo mais. E aí aconteceu um caso muito interessante que foi quando eu fui visitar minha avó, acho que faz um ano e meio, mais ou menos isso. Ela chegou com uma pasta para mim e falou assim: esse material é teu. E eu falei assim: não, isso não é meu, não é meu. Ela, não, é para você, não sei, tá aqui, eu acho que é teu, porque tem a ver com o teu trabalho. E eu peguei aquela pasta e levei comigo e tal. Eu sou nômade, viajo bastante, tô sempre por vários cantos aí do Brasil. E aí eu levei essa pasta comigo e nunca abri essa pasta. Tinha medo de ver o que tinha dentro. Eu sabia que era um curso, porque eu dei uma folhada assim, né? Mas enfim, no fim das contas era um curso de radiestesia Olha, antiguíssimo que a minha madrinha fez, passou para minha mãe e estava jogado lá na casa da minha avó. E chegou para mim esse material, e quando eu realmente resolvi ler e estudar, eu chorei demais, porque foi realmente uma confirmação de tudo que vinha por intuição, assim, sabe? E ainda estou longe de atender com isso, não acho que esse seja o meu caminho, mas o que eu queria dizer é que os chamados, né, eles são muito claros, né? A gente às vezes demora para escutar, mas é muito claro o caminho que a gente tem para seguir. E aí, só trazendo uma pergunta do fundo do meu coração mesmo, eu queria entender como é que funciona assim para a gente se conectar. Então, qual seria o primeiro passo, assim, né? Eu te procuro, eu te trago uma questão, e o que você viria primeiro? É a biorressonância ou é a mesa? O que não, vem primeiro? Não não. entendo muito Com disso. a Bárbara foi diferente. Até eu vou confessar aqui. A Bárbara já chegou para mim com a certeza que ela queria uma mesa radiônica. Mas aí é que tá. Muita gente vem a mim perdida, sabe? Assim, essa moça mesmo aqui da vela, tá? Ela chegou para mim falando assim, eu falei assim, mas o que que te trouxe aqui? Ela virou para mim e falou assim, sinceramente eu não sei.
Eu não acredito. Ela perdeu o marido de uma forma abrupta, mas já tem muitos anos. Eu acho que ela ainda. Acho não, porque saiu na radiestesia, ela ainda está vivendo esse luto. Tem mais de 10 anos que ela perdeu o marido. E depois disso, ela perdeu a crença. Ela tem 3 filhos com ele. Enfim, é uma história dolorida. E aí ela veio completamente perdida. Então, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que chega para a gente já com posicionamento. E isso tem a ver com a nossa frequência, né? Cada um de nós tem uma frequência que o doutor David Hawkins foi o cara que começou a estudar isso. Então, se a gente analisar, a gente sabe que as frequências elas sobem e descem, né? E a gente tem uma frequência geral, e para cada área da nossa vida a gente pode alternar. Eu posso estar com uma frequência altíssima para uma área e na outra estar com a frequência baixa. E assim, a Bárbara, ela já é professora de yoga, então eu acho que todo mundo que lida de uma certa forma com o autoconhecimento, isso favorece, né, um aspecto muito saudável e um aumento da sua frequência, até porque você vai procurar ouvir música, se alimentar e tomar atitudes que te levem a ter um frequenciamento mais saudável na vida, tá? Isso é um ponto. Agora, muita gente chega para mim perdido, como eu falei. Então, em geral, o que que eu faço? Eu tenho uma prancha que eu identifico qual é o problema principal dessa pessoa, né? E a influência de energia, a origem do problema. E aí, geralmente, a partir desse scanner, né, desse diagnóstico, eu chego na minha prancha, que é a prancha que eu identifico qual é a melhor terapia para aquela pessoa, tá? Mas eu deixo a critério da pessoa. Inclusive, tem uma outra prancha que eu uso que são terapias que eu não faço. Por exemplo, reiki, alopatia. Teve uma vez que eu atendi uma moça que ela precisava da alopatia e de cirurgia mesmo. O problema dela não era. Eu poderia trabalhar o emocional, como ela ia lidar com essa cirurgia, e outros aspectos, mas ela precisava dessa cirurgia que ela estava com medo de fazer. Então, assim, eu acredito piamente na radiestesia, né? Eu me monitoro sempre, eu estou sempre olhando, depois que a doutora Patrícia, do curso de biorressonância, comentou isso, e eu vi muito sentido, né, no que ela falou sobre a questão da nossa frequência, eu me monitoro constantemente e observo as minhas atitudes, porque gente, vamos falar aqui, como a Bárbara mesmo falou, é óbvio que todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Eu, graças a Deus, já cheguei numa posição na minha vida, como eu já sou professora, a terapia é um apêndice do meu trabalho, né? Eu falo assim que eu não tenho que mais que pagar conta com o dinheiro da terapia. Graças a Deus, né? Eu tenho o meu trabalho. E eu não critico quem, por exemplo, tem muito tarólogo que no fim do mês, se vocês entrarem no Instagram, tiro cartas por R$ 10, né? Tá assim. Eu não critico, porque eu não calço os sapatos dele, mas eu não abro minha mesa de tarô por R$ 10, a não ser por um filho eu faço de graça, porque é troca de energia, né? Mas, veja bem, quem aqui não gosta de dinheiro? Foi o que a doutora Patrícia falou. Então, se o terapeuta ele não tiver esse nível de consciência, ele só vai vender para o cliente a terapia mais cara, né? Uhum. Um rolão Verdade. desse aqui, eu cobro com todo o material, e é óleo essencial, não é essência, eu cobro R$ 45. Então, assim,
é muito diferente de uma vela, que eu levei 3 horas para fazer, teve todo um processo magístico, né? É perigoso porque eu estou lidando com energias, né? Porque essa aqui é uma vela de proteção. Se saiu para proteger, é porque tem alguma coisa querendo atacar, né? É bem intuitivo isso. Então, assim, eu tenho que me proteger. Então, essa daqui. Agora, eu vou tanto ofertar esse quanto esse, porque vai depender o quê? Do que a biorressonância, ou perdão, do que a radiestesia orientar que vai sair o que for necessário para aquela pessoa. De repente, é uma Entendi. terapia que já está inclusa no pacote. Por exemplo, cromoterapia. Eu já trato ali chakras, eu já trato ali, não cobro nada mais. Então, se sair Uhum. só aquilo, vai ser só aquilo. E para isso você Legal. precisa de quê? Da sua frequência alta, para você não se contaminar, não virar uma pessoa, né, que apenas vai pensar o quê? No dinheiro e não no outro. Por isso que é importante a gente ter essa frequência alta, tá? Então, assim, chegou na minha mesa, eu vou avaliar e aí a terapia que sair é a terapia que eu vou sugerir para o cliente. Sugerir, né? É o que eu gosto sempre de falar. Eu sempre faço um relatório. Mesa radiônica não tem, mas a terapia integrativa tem. E no finalzinho, eu sempre coloco no meu relatório que a escolha é sempre do cliente, né? Porque, na Uhum. verdade, ele pode Legal. escolher ou não. Perfeito. Obrigada. Vou te procurar depois, com toda certeza. E outra coisa que eu tinha para falar, cara, a hora que você foi mostrando os instrumentos, eu fui lembrando da minha madrinha usando e é muito doido porque ela é uma pessoa muito, muito, muito especial, muito médium, muito bruxônica e ela abandonou tudo isso, sabe? É uma dor muito grande assim para a família dela, para ela, é muito doente hoje em dia e ela não acredita em mais nada, assim, sabe? E então eu sinto como se fosse um dever, assim, te escutando falar, de honrar isso, de honrar esse conhecimento que chegou até mim, de nossa, sério, muito obrigada, muito obrigada por ter mostrado tudo isso. Foi relembrando coisas que ela fazia comigo, enfim, foi muito especial, nada é por acaso. Mas parei de falar. Na verdade, gente, eu tinha preparado um material que eu tô aqui, eu sou perfeccionista, eu tô assim com essa carinha feliz, mas eu tô me rasgando por dentro, porque eu não sei onde eu enfiei, depois eu vou mandar para a Bárbara, porque ele está pronto, eu não sei onde eu enfiei. Eu fiz um Canva lindinho, tá? Com uma série de coisas que eu trabalho e fui pegando foto. Não sei onde está, está dentro desse Ah, computador aqui. o Quando que eu a gente achar, eu precisava mando para a era de você. Bárbara e aí ela passa para você. Está em Canva, então é fácil de visualizar. Tá? Mas aí eu falei, bom, eu sou professora, né? Tem que dar um jeito. Aí Improviso. eu fui pegando meu material. Mais gostoso ainda, a gente está tão Ô, acostumada com Cris, apresentação, com Canva, com tudo, né? Que eu tô, assim, muito feliz de ver você pegando as coisas mesmo, sabe? Tipo, foi muito bom Que para mim. Foi bom. mesmo. Fala, Lu. pode ter certeza que não sumiu por acaso, não. Eu estou Sumiu porque você acreditando falou nisso. exatamente o que a gente estava precisando ouvir, cara. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Ai, Babi, por ter me gratidão. chamado assim. Te puxei pelo pé. Nossa, Falei, Lu, vem! me puxou no privado. Cadê É, você? você falou que Gente, eu estava querendo, estava curiosa para saber o que, que era a radiestesia. E o rapaz que vem pegar o meu baldinho da compostagem, ele que me trouxe essa informação, porque a sogra dele estava passando por um problema de câncer e a esposa dele estava morando no hospital com a sogra dele. Ele estava sem a esposa, né? E aí eu falei, se precisar de reiki, eu faço. Aí ele, que bom. Mas a minha esposa é reikiana e também está fazendo um trabalho de radiestesia. Aí eu, cara, eu tenho que saber o que é essa radiestesia. Aí veio.
veio assim, né? E o que a Agatha falou também é muito interessante, porque eu tenho uma tia que aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a madrinha da Agatha. Ela me entregou 2 livros de tarô, mas isso já tem 8 anos. 2 livros de tarô, a carta e até a toalha que ela jogava. Olha, E, tipo assim, até hoje eu não fiz nada, tá ali no meu guarda-roupa. Mas, assim, eu tenho uma quedinha, mas tenho um medinho igual a Agatha, entendeu? É incrível, é incrível. Olha só, aí a Agatha traz essa informação também, que é tipo um cutuco, entendeu? Tipo assim, e aí, sim. ó, Nada é por acontece. acaso, nada é por acaso. E Cara, muito. o tarô ele é uma ferramenta fantástica. Eu sou apaixonada pelo tarô. Hoje em dia eu jogo menos tarô, né? Eu falo assim que o tarô ele é mais fácil para mim, porque eu jogo ali, pronto, acabou, o cliente vai, né? A radiestesia, não, eu gosto, sou eu gosto de fazer relatório, é um outro, é uma outra pegada, né? Assim, porque aí você vai acompanhando o seu cliente, né? No meu caso, eu tenho clientes mensais, e o tarô, eu tenho clientes que vêm assim a cada 6 meses, graças a Deus, eles são fiéis. Porque se dependesse do meu Instagram, eu estava ferrada, porque eu não tenho tempo. Porque como eu sou professora e terapeuta integrativa e taróloga, eu falei assim, gente, ou eu e tenho que viver, eu falei, não, deixa o Instagram de lado, porque realmente não dá tempo, né? Mas o tarô, para mim, é uma ferramenta assim muito eu adoro tarô terapêutico. Claro que tem pessoas que me procuram para jogar questões mais pontuais e objetivas. Mas, assim, o meu xodozinho mesmo é fazer leituras de tarô terapêutico. E eu acho que essa questão da sincronicidade, eu acabo atraindo pessoas que me procuram sempre para trabalhar a questão terapêutica. Aí vem anualmente, vem semestralmente, né? Vem às vezes na data do aniversário. Então, assim, o tarô eu faço menos, mas eu te indico você começar, abre as cartas. Sabe o Ela que falou você assim: faz? Tira vai uma, brincando, vai tira uma e aleatoriamente. vai ler. E assim você vai assimilando. Mas uma dica: começa só pelos arcanos maiores, tá? Uhum. Porque é mais fácil. Porque se você começar com todos, talvez você vá se desestimular, né? Porque são 78. Foi Então, assim que eu fiz mesmo. e os arcanos menores, eles são arcanos que trabalham mais com a concretude, com o dia a dia. Os maiores, não, ele te dá um link assim de conexão, ainda mais que você já, né, reikiana, já atua nessa área holística, ele vai te dar uma conexão maior. Então, separa os 22, começa por aí, e aí você vai tirando as cartas e pode até fazer um diário, entende? Faz a perguntinha, não um diário diário, mas um diário, né, desse caminho. Você tira uma carta, escreve lá a pergunta e aí vai ler a resposta, reflete. Coloca lá no caderninho. Da próxima vez faz a mesma coisa. Eu acho que vai Mas, ficar Cris, bacana. é muito mais do que isso. Você falou que aos 50 que sentiu mais forte o chamado. Eu falei, nossa, estou com 45. Será que vai levar até os 50 para eu poder assumir o meu chamado também do reiki? Porque, tipo, o reiki eu faço por empatia. O que você falou que deixa o dinheiro de lado, eu faço por empatia, entendeu? Sabe como é que eu E comecei profissionalmente? Comecei no tarô. Eu sempre fui muito insegura, tá? Isso aqui, ó, é muita terapia, tá? Então, eu sempre fui muito insegura, e aí eu falei, meu Deus, mas eu não vou dar conta, é uma coisa muito séria, essa coisa do perfeccionismo, sabe, de você ser muito responsável e não cometer erros com o outro, né? E aí eu resolvi fazer
é a Jornada da Louca, que o tarô conta uma história. Os 22 arcanos maiores, eles contam uma história, né? A história do louco, é a trajetória dele no mundo. E aí eu fiz a Jornada da Louca botei, joguei na internet para 22, para tirar cartas de graça para 22 pessoas. E aí, na verdade, me procuraram, chegou até o imperador. Deixa eu ver, louco. Na verdade, foram 25 pessoas. Eu joguei, tipo assim, uma semana, 25 pessoas. Eu quase enlouqueci, né? Porque eu estava de férias, e aí eu acho que foi uma semana, 10 dias, não sei, não lembro mais, mas eu tenho isso tudo registrado. E aí eu percebi que eu tinha condições, né? Ali eu comecei a me sentir segura, porque o retorno, morrendo de medo, as primeiras, né? Medo de falar alguma besteira, de ser mal interpretada, né? Lembra que eu falei que eu, né, tinha essa questão da insegurança. Mas eu fui com medo mesmo, mas fui, que eu sou ariana, então a gente vai com medo mesmo, né? E aí eu percebi que também está tudo bem errar, se for o caso, né? Porque o tarô, ele te dá uma gama variada de possibilidades. E o mais importante é você dialogar com a pessoa. Eu começo meu jogo de tarô dizendo assim, olha, eu não sou médium, eu não tenho. Claro que a gente tem né, uma intuição, uma mediunidade, mas não aquela coisa da incorporação ou de alguém falando no seu ouvido. Então, já começo falando assim. Então, se eu estiver indo por um caminho que não é esse, você me avisa, tá? E quanto mais informações a pessoa me dá, mais eu consigo dialogar com as cartas que estão ali na mesa, né? Porque tem gente que acha que você vai bater o olho e você vai, né, falar sobre tudo na vida dela, mas o tarô não é sobre isso, é sobre as perspectivas a partir daqueles arquétipos que estão ali. Se ela não te dá nenhuma informação, a sua visão vai ser um pouco mais limitada. Se ela já te dá algumas prerrogativas, você vai, né, conversando melhor com aquelas cartas e esclarecendo melhor os pontos de vista daquela pessoa, certo? Então, assim, é um processo lento. Eu já tiro cartas há 10 anos, né? Desde que eu comecei, eu estou com 60, então tem 10 anos que eu tiro carta. Então, assim, né? É um caminho, e com a terapia holística também. Foi um caminho. Eu já trabalho na área da terapia há uns 4 anos. Claro que no início a gente começa timidamente. Tem insegurança? Tenho até hoje. Né? Esses dias eu fiz a biorressonância de uma menina e deu um outro parasita. Ela tem cândida e deu um outro parasita. Eu fui buscar o parasita, era o parasita da malária. Eu falei, meu Deus, errei em quê? Porque ela não tem sintoma, não vive em área endêmica, fiz alguma besteira. Aí corri para minha professora, né, que eu ainda tenho acesso a ela. Aí e verifiquei 3 vezes, né? Fiz o teste com ela, depois eu fiz em casa 3 vezes, conferi todas as medidas de segurança que a gente precisa conferir, é, continuou dando a questão da malária. Aí a minha professora falou: pode ocorrer, ela pode não estar clinicamente com os sintomas, né? Então você vai tratar com os fitoterápicos e a gente vai aguardar, né? Então, assim, bateu insegurança, tá tudo bem também, porque a gente é humano, né? E a gente que lida com essa área, às vezes a gente se cobra muito, né? Que tem que ser perfeito, que tem que ser isso, que tem que estar tudo, né? Então, assim, eu só te digo uma coisa: pega e começa. Vai com medo mesmo, né? O ideal é a gente ter pacientes zeros, né? Eu comecei
aqui com o povo aqui de casa. A biorressonância é a minha mais nova de todos esses, né, de todas essas técnicas. Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, na biorressonância. Então, assim, é o que eu tenho de mais recente. É, e aí eu comecei testando aqui em casa, né? Filho, marido, filha, né? Aí você atende um paciente que vem para uma coisa, você dá isso de bônus para ele, que aí você vai adquirindo também experiência. Na radiestesia eu fiz a mesma coisa, eu peguei meus clientes de tarô, eu falei, eu estou aplicando uma técnica nova, né? Você quer que eu dê uma olhada no seu campo? Essas pessoas que eu fiz isso, algumas nunca mais voltaram, outras continuam sendo meus clientes, né? E é sobre isso, e está tudo bem. Agora, se você sente o seu chamado, você tem que ir, porque senão você vai sentir um vazio. Pelo menos era assim que eu sentia. Eu sentia que eu falava assim, gente, eu vim aqui, qual é o meu propósito de vida? Eu senti um vazio, uma coisa esquisita, sabe? Uma angústia que eu não sabia de onde vinha. Eu não tenho mais isso hoje. Não tenho. E E eu a acho Lu, que era daí. e a Lu já atendeu, já fez reiki para mais de 1.000 pessoas, eu tenho certeza. Para mim, ela já fez mais de 10 vezes reiki. Então, assim, falta só mesmo falar, a partir de agora, segurança e insegurança não é, porque já fez mais de 1.000. Eu tenho certeza. Não, é essa crença aí de fazer comercialmente, entendeu? Essa crença. Sim. Mas eu vou, Uma hora Então, vai. deixa Agora, eu uma te hora tipo, vai. falar. a gente já fez um, a gente já trocou, eu troquei com a Lu as aulas de yoga pelo reiki, e assim vai começando, né? A gente faz através das trocas, e aí vai aos poucos, é assim mesmo. Tudo no tempo certo. Alguém Sim. escreveu, acho que foi a Agatha ou a Lívia, tudo no tempo certo. Tudo acontece na E hora uma certa. coisa que eu queria chamar então aqui, já que a Lu falou sobre essa questão comercial, que eu acho assim, tá, a gente lida com energia, mas e os custos do curso? E o tempo pessoal que você tem? E a tua energia, né? Porque hoje em dia eu sei cuidar da minha energia. Antigamente eu não sabia, eu saía de uma consulta de tarô exausta, tarô, né? Tarô, que não demanda tanta coisa assim em relação a uma terapia integrativa. Então, só para te fazer né, um ponto para você pensar, tá? A sua, o seu conhecimento, o seu tempo, a sua energia, né? Porque o seu tempo você poderia que você gasta, né? Que é gasto, não tem essa de não ser. É, você poderia estar até assistindo um filme na Netflix, por exemplo, né? Uma coisa superficial, mas é o seu tempo, entende? Então, pensa sobre isso e chega às suas conclusões. Uhum. Uhum. Com certeza. Obrigada, muito obrigada, viu? Ai, vocês são ótimos. A Lívia perguntou aqui, Cris, ela falou que ela fez a mesa quântica estelar que funciona com essas energias. Tem alguns gráficos e tal. Qual seria a diferença entre essas mesas? Essa que eu fiz é radiestesia? Mesa quântica estelar. Então, eu não conheço, eu já ouvi falar dessa mesa. Existem, gente, milhares de mesas, milhares, né? Maneira de falar. Existem muitas mesas, né? Muitas foram canalizadas, cada mesa foi canalizada por uma determinada pessoa e com uma egrégora, né? Toda mesa tem uma egrégora, né? Porque se você tem que ancorar aquela energia e aquela energia que faz a conexão com a transformação que está sendo feita ali, certo? É, então, assim, a mesa estelar eu não conheço, então eu não posso falar da mesa estelar. Toda mesa ela tem símbolos radiestésicos e ela trabalha com ferramentas que foram canalizadas e específicas para ela e que agregam, né, como se fosse uma grande terapia integrativa, mas naquele local, certo? Por isso que tem aquela mística de que
os gráficos da mesa radiônica são pequenininhos, não funcionam. Não funcionam porque tem toda a egrégora daquela mesa, né, manifestando ali, né, são seres de luz. Tá? Mas toda mesa radiônica trabalha dentro dos princípios da radiestesia. Qual é a diferença entre radiônica e radiestesia? A radiestesia ela vai detectar a energia, a radiônica vai tratar. Radiônica é o tratamento terapêutico, por isso que é mesa radiônica. Porque, claro, ela mede, né? Quando eu entro numa mesa, eu vou medir a energia vital, a energia emocional, a energia mental, espiritual da pessoa. Eu estou medindo coisas, só que eu vou tratar também. E aí, por isso, por conta do tratamento, que é mesa radiônica. Aí, o nome que vem a seguir é que faz o diferencial que provavelmente tem egrégoras espirituais diferenciadas envolvidas na questão, tá? Muito bom. Adorei. Não sabia também essa diferença. Adorei saber. Bom, obrigada, Cris. Muito Eu que bom. agradeço, adorei, viu, meninas? Adorei a oportunidade, Bárbara, fico muito feliz. Vou querer ouvir aquela palestra dos metais pesados, Vou te depois você me mandar. passa. E assim que eu achar o bendito Canva aqui, eu vou mandar para vocês. Porque aí vocês têm um históricozinho, uma coisa mais estruturada, mais sistematizada, tá bom? Ai, obrigada. Aceitamos. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Ai, obrigada. Eu vou querer uma mesa radiônica também. Passa o contato Vai da ser Cris um para Vai. gente. prazer atender vocês. Depois você passa meu contato para elas, Vou Bárbara, passar tá? sim. Obrigada, meus amores. Bom, um Obrigada, beijo, Cris. tá? Tudo de Beijo. bom para vocês.